Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a Igreja de Cristo com uma gloriosa e rica paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa paz ela não venha reinar somente hoje, mas que ela venha reinar eternamente em nossos corações, né? Para mim é de grande satisfação, de grande alegria, mais uma vez, eu ter recebido esse convite do nosso pastor. Então, como eu sempre falo para ele, pastor, o Senhor manda e eu obedeço. Glória a Deus. É tão bom quando nós estamos debaixo da bênção dos nossos pastores, né? Quando nós estamos em obediência, isso é bom demais. E toda a palavra, né, que nós temos ouvido falar, pregar, né, fala sempre em obediência, né? E a melhor coisa que tem é quando o cristão ele é obediente. Primeiramente ao Senhor e à nossa liderança, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do nosso Pai nessa noite que se encontra lá em Deuteronômio 32, capítulo 32. Nós vamos ler aqui o versículo, aleluia, o versículo 4, onde fala aqui desse grande homem. Hoje nós vamos aprender, aleluia, com este homem, aleluia, de Deus, né? Glória a Deus, amém? Que fala desse jeito. Deuteronômio 32 e o versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Glória a Deus. Podemos acertar, adorando e glorificando. Glória a Deus. Palavra linda, maravilhosa. Eu tenho me alegrado muito lá na nossa igreja, através desses temas, a qual o Senhor tem entregue a esses homens, né? Esses homens a qual tem se levantado para fazer a obra do Senhor. São temas maravilhosos, né? Aleluia, que tem grandes efeitos sobre as nossas vidas. E esse tema aqui é um tema maravilhoso. Glória a Deus, é onde fala aqui sobre este homem, né? E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho com ele. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer à igreja que ontem pela manhã, quando o pastor mandou a mensagem para mim, que eu iria trazer a palavra à igreja de Águas Lindas, eu já entrei em oração, né? Como a pastora aqui, Antônio, falou. A vida do crente, ela tem que estar em oração. De todos os momentos, em toda hora. Me alegrei muito. E quando foi hoje, à tarde, depois do almoço, eu sentei ali, na mesa ali, coloquei minha Bíblia, o caderno, né? E fui estudar um pouquinho. Porque mesmo a gente conhecendo as passagens, as caminhadas desses varões, né? Desses homens dentro da palavra, dentro da Bíblia, sempre é bom a gente estudar um pouco. Porque a palavra do Senhor, ela cada dia ela se renova. Hoje nós lemos esse versículo, amanhã outra pessoa vai ler este mesmo versículo, mas já prega já de maneira diferente, porque quem faz a obra é o Senhor. É o Espírito Santo que usa, é Ele que dá o discernimento, é Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o conhecimento da sua palavra. E quando foi 4 horas da tarde, a pastora aqui falando da sua filha, que passou por essa enfermidade, e ali o Espírito Santo de Deus trouxe a ela a orar. Muitas das vezes nós queremos questionar com o Senhor. Muitas das vezes não entendemos, mas não é para entender mesmo. E 4 horas da tarde me deu uma dor tão grande nesta minha mão, que foi uma dor que essa mão inchou. Eu não estava conseguindo nem apertar. Não estava conseguindo. Ela começou a inchar e ficar escura, a ficar roxa. Esse dedo meu aqui, ó, ele inchou. E o Senhor me levou para o meu quarto para orar. E lá, quando eu cheguei lá no meu quarto, eu peguei o óleo ungido e comecei a orar, comecei a clamar, comecei a suplicar e comecei a falar com o papai. E o Senhor me trouxe a lembrança
que de madrugada, quando eu estava orando, o Senhor ali falava comigo: filha, tu fizeste a tua oração, oraste por todo mundo, mas não oraste por ti. Amanhã tu estás na minha igreja, levando a minha palavra, mas tu não me chamou. Olha que lindo, igreja. Que maravilha. Nessa hora, dentro do meu quarto, eu comecei a me arrupiar toda. Eu comecei a sentir aquela alegria. E comecei a ser tomada pelo Espírito Santo de Deus dentro daquele meu quarto. Aleluia. E quando eu fui ver, a dor tinha passado. Por que, igreja? Porque nós temos que chamar. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Sem eles nós não conseguimos fazer nada. Aleluia. E aqui nessa noite o Senhor nos traz essa palavra, aonde se encontra lá em Deuteronômio, aleluia, 32, o versículo, aleluia, 4. Aonde vem falar aqui deste homem, aleluia, que muitos aqui já conhecem a sua, aleluia, caminhada desde o início. Homem aonde foi chamado para fazer a obra do Senhor, mas no momento ele não queria. Mas o Senhor ali, aleluia, falou a ele que seria ele e não seria outro. Porque o Senhor, quando ele nos escolhe, é nós. Não tem, aleluia, aquela palavra de dizer: Senhor, leva fulano, manda fulano. Não. Se ele me escolheu, é eu. Se o Senhor te escolheu, é tu que vai fazer a obra. É tu que vai, aleluia, falar. E Moisés ali, ele foi escolhido para uma grande obra. Aonde ali, aleluia, muitos aqui conhecem, aleluia, aonde Israel estava passando pelaquela decadência, aonde Israel estava passando, aleluia, pela prisão, aleluia, no meio, aleluia, daquele rei, daquele homem chamado Faraó, aonde ali ele passou, aleluia, o seu povo sendo oprimido, aleluia. E Moisés, ele foi confiando no Senhor, acreditando em Deus. Ali Moisés olhando tudo, aleluia, a qual o Senhor permitiu. Porque a palavra do Senhor também nos afirma nessa noite, aleluia, que foi o próprio Senhor que endureceu o coração de ser glorificado, para que o nome do Senhor viesse ser exaltado. E nossa vida não é diferente, igreja do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, quando passamos pela nossa caminhada espiritual, não entendemos e achamos: Senhor, tu estás comigo. Aleluia. Como a palavra Antônia também falou aqui, muitas das vezes, aleluia, foi o pastor, aleluia, que falou, o pastor Timóteo que falou, aleluia, cadê o teu Deus? Por que tu está passando por isso? Por que tu sofre? Por que tanta doença? Né? Mas aqui, aleluia, por várias vezes nós olhamos aqui na passagem de Moisés, que ele várias vezes ele esteve na presença daquele homem, aleluia, e ele todo o tempo dizendo não, e Moisés sempre dizendo: deixai o meu povo, deixai o meu povo ir somente para adorar o Senhor, aleluia, liberta o meu povo para que venha comigo, para que me acompanhe. Mas todo o tempo o Faraó ali, aleluia, com o coração endurecido. E sabemos, né, igreja, aleluia, que tudo tem um propósito em nossa vida. Tudo o Senhor, ele se responsabiliza de tudo em nossa vida, em toda em nossa caminhada. Aleluia, nunca se sinta sozinho, nunca se sinta sozinho. Aleluia, glória a Deus. Aqui na palavra do Senhor, Moisés vem falar, aleluia, para a igreja nesta noite, aleluia, confirmando, afirmando com alegria, aleluia, que o nosso Pai, ele é a rocha. Nosso Deus, ele é a rocha. Feliz daquele, aleluia, que tem o Senhor, aleluia, lá em Mateus 7, 24, aonde fala sobre a casa na rocha, aonde é que nós estamos colocando as nossas vidas,
aonde nós estamos colocando a nossa família, aonde nós estamos colocando os nossos projetos, planos, sonhos, o nosso emprego, aonde nós estamos colocando tudo. Aleluia, na rocha, porque se é na rocha, aleluia, tudo vai bem. Aleluia, porque a rocha é Cristo. Aleluia, Ele é a rocha. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui também, igreja, olha, aleluia, lá em Números 20, capítulo 20 e o versículo 11, também fala dessa rocha. Aleluia, que é a rocha que deu água, aonde também Moisés ali ele tocou naquela rocha. E ali houve água para saciar a água daquele povo. O Senhor, Ele é a nossa rocha. O Senhor, aleluia, é a nossa rocha firme e forte. Glória a Deus, e que nós possamos colocar sempre, sempre, sempre essa rocha em nossas vidas. Aleluia, porque a pedra, ela quebra, o papel rasga, aleluia, mas a rocha, que é Jesus, permanece firme, permanece em pé, Ele permanece, aleluia, glória a Deus, de pé, aleluia, perante o seu povo e a sua igreja, aleluia, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos é justo. A obra do Senhor é perfeita, amado. Nada, nada, nada na presença do Senhor, nada é imperfeito. Tudo na presença do Pai é perfeito. Ele é um Deus que faz tudo perfeito. Ele não faz nada pela metade. O Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, aleluia, como foi falado aqui também, aleluia, do jardim do Éden. O jardim do Éden, o Senhor, Ele fez tudo perfeito, tudo bonitinho. Para quem? Para nós. Aleluia. Mas pela desobediência, aleluia, hoje nós temos essas consequências. Aleluia. Por quê? Porque nós ultrapassamos. Nós passamos por cima da ordem do Senhor. Aleluia. Porque como assim Adão foi desobediente, hoje nós também somos muitas das vezes desobedientes. Aleluia. Quando o Senhor manda dizer, vem para cá, e queremos ir para o outro lado. Quando o Senhor fala, minha filha, isso não vai dar certo, mas insistimos, persistimos, e muitas das vezes, aleluia, vem a consequência daquilo que nós decisamos, aleluia, decidimos, aleluia, e nos precipitamos com tudo isso. Aleluia, o caminho do Senhor é justo. O nosso Deus, Ele é justo, igreja. Aleluia, Ele não vai, aleluia, até o seu filho, a sua filha com injustiça. Ele é justo. Hoje o nosso Deus, o nosso Jesus está com o nosso advogado. Mas Ele virá como juiz. Aleluia. Para nesse dia ver tudo aquilo que nós fizemos. Por isso é que nós temos que estar na presença do Senhor na sua casa, aleluia, fazendo a sua obra, porque quando nós chegarmos na presença dele, e ele vai te perguntar, cadê aquele talento que eu te dei? Cadê aquele dom? Aleluia, que eu te entreguei. Aleluia, cadê aquela vida que eu te entreguei? Aleluia, cadê aquela pessoa que eu te mandei tu ir lá na casa dela, pregar, falar, aconselhar? Cadê essa vida? O nosso Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele não vem com injustiça sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Aleluia, Santo de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala também na sua palavra que Deus é verdade. Ele é verdadeiro. Por isso que Ele abomina a mentira. Porque Ele é a verdade. Ele é o caminho.
Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. E que nós, igreja do Senhor, nós possamos adquirir sobre as nossas vidas essa verdade que veio do Senhor, essa verdade que nos ensina, que é a sua palavra. Aleluia. Que nós possamos buscar no Senhor essa verdade. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O nosso Deus, Ele é a verdade sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Aleluia. Se Ele te quiser, aleluia, se já fez uma promessa, espera. Aleluia. Porque Ele é verdade. Aleluia. Ele não volta atrás com a sua palavra, aquilo que Ele te prometeu. Se tu estiver diante do Senhor em obediência, naquilo que Ele tem, aleluia, no meio da sua palavra, ensinando a sua igreja aonde deve seguir, aonde deve caminhar, aleluia, nós com certeza, nós adquirimos a bênção e a vitória. Mas para isso, igreja do Senhor, nós temos que ser, aleluia, como o Senhor quer que nós sejamos na presença dEle. Muitas das vezes queremos bênção, muitas das vezes queremos vitória, muitas das vezes queremos, aleluia, a cura, o milagre. Nós estamos vendo ali, temos visto, aleluia, como é que está, aleluia, muitas doenças, muitas enfermidades. Muitas das vezes queremos cura, mas será o que nós estamos fazendo para o Senhor? Muitas das vezes queremos só que Ele faça, mas não nos entregamos Ele verdadeiramente como Ele quer que nós sejamos. Aleluia. O Senhor dele é a verdade. Aleluia. E não há nele injustiça. Como eu falei aqui, o nosso Deus, Ele não é justo. Ele é justo com sua igreja. Ele é justo com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós olhamos aqui este homem. Aleluia. Onde ele faz esse cântico. Aqui foi o último, aleluia, cântico de Moisés. Moisés aqui já na sua última caminhada. Aleluia. Onde ali o Senhor prova, aleluia, até mesmo a fé de Moisés, aleluia, provando a ele, aleluia, que ele não iria ver a terra prometida, aleluia. Já imaginou, igreja do Senhor, a gente fazer, correr, buscar, se dedicar, e o Senhor dizer para ti: olha, tu não vais entrar na terra prometida. Aleluia. Aleluia. Será como seria a nossa reação? Será nesse momento se nós mesmos íamos continuar na igreja do Senhor, na presença do Senhor, fazendo a sua obra? É muito bom, né? É bom demais quando nós buscamos o Todo-Poderoso, quando nós estamos na bênção. Aleluia, quando nós estamos, aleluia, na vitória, quando nós temos algo que para nós é uma grande alegria. Mas será se nesse momento, como Moisés naquele momento, aleluia, ele foi confrontado com o Senhor, e o Senhor mostrando para ele toda a terra, todo aquele lugar, aleluia, e falando para ele que ele não iria entrar na terra prometida. Quer dizer, Moisés foi um homem que teve a sua caminhada, aleluia, onde levou aquele povo todo, aleluia, a caminhar, a sair, aleluia, daquela prisão, aonde Israel estava ali preso, estava como um escravo, e Moisés ali, ele caminhou com aquele povo todo, e o Senhor Jesus sempre justo e fiel com aquele povo, mesmo o povo murmurando e reclamando, mas Deus ali com a sua fidelidade, aleluia, não deixou passar fome, não deixou passar sede, não deixou ali nenhum momento, no momento do frio,
Ele ali com a sua coluna de fogo, protegendo aquele povo. Aleluia. Quando o povo estava ali, aleluia, no momento, aleluia, de doença, de enfermidade, de alguma coisa, aleluia, o Senhor sempre se colocando como fiel. E Moisés ali leva todo esse povo para ser liberto. Olha a grandeza do Senhor, assiste todas as maravilhas que o Senhor fez com aquele povo. Abriu o mar vermelho para aquele povo todo passar. Aleluia. Esse é o Pai que nós servimos. É um Deus justo, é um Deus fiel, porque mesmo nós sendo infiel, Ele continua sendo fiel para cada um de nós. Mas Moisés, naquele momento, ele recebe aquela palavra: olha, Moisés, olha a campina, mas tu não vai entrar. Aleluia. É bom, né? É bom adorar o Senhor na alegria. É bom adorar o Senhor na fartura. É bom adorar o Senhor quando nós estamos com saúde. É bom adorar o Senhor quando nós estamos com o celeiro cheio. É bom quando nós temos um emprego muito bom, ganhando muito bom. É bom. Agora eu quero ver adorar o Senhor, louvar o Senhor, como Moisés aqui ele fez esse cântico. Aleluia! Glória a Deus, adorando e bendizendo, louvando e adorando o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Aleluia, é que eu quero ver ser crente verdadeiro. É adorar o Senhor na dor, é na enfermidade. É o médico chega a dizer: tu estás, aleluia, com uma enfermidade, com uma doença. Aleluia, vai para casa, mulher, vai morrer em casa. Aleluia. Aí é que eu quero saber se é crente verdadeiro. Aleluia. É quando nós recebemos o nome de Jesus. Porque muitas das vezes queremos receber só o sim. Aleluia. É não receber o não do Senhor todo o tempo. É isso que a igreja quer. Muitas das vezes receber só o sim. O não quer receber. E esse não às vezes dói. Esse não muitas das vezes é onde nós descemos. Aleluia. Sabe quando nós estamos no conforto? Aleluia. Onde nós não queremos mais orar nas madrugadas. Sabe quando nós estamos naquele momento, aleluia, que passamos para lá e para cá pela Bíblia e não abrimos a palavra do Senhor? Sabe aquele momento que a igreja tem culto e não vai para o culto porque prefere ficar dentro de casa, no conforto? Aleluia! É isso que eu quero ver, que é crente verdadeiro. É nesse momento, aleluia, adorar o Senhor. Aleluia, louvar o Senhor em todos os momentos. A gente vê ali a passagem de Paulo e Silas. Aleluia, aqueles dois homens foram ali. Aleluia, glória a Deus, chicoteado, massacrado. Ele foi ali, ó, açoitado. Ele foi para a prisão tudo doído. Mas a palavra do Senhor fala que ele ali estava adorando o Senhor. Ele estava ali louvando no meio das suas dores. Aleluia! Quem de nós faria isso? Da igreja do Senhor, quem de nós? Aleluia! Será? Aleluia! Eu desses encontros aí de evangelismo e chegar ali um drogado, um viciado, um morador de rua, e ali ele me pegar e começar a me espancar. Aleluia. Será qual seria a minha reação? Aleluia. Será se eu ia adorar o Senhor? Eu ia levar a Deus? Será se eu ia abraçar aquele homem? Aleluia. Glória a Deus. Jesus sempre em sua palavra falou que não é fácil. Não é fácil, igreja. Não é fácil.
Porque nós olhamos aqui dentro da palavra do Senhor todos os homens que foram levantados para fazer a obra do Senhor. Aleluia, não foi fácil. Não foi fácil. Deus. Mas existiu também aqueles que foram desobedientes ao Senhor, que tiveram consequências terríveis. Por isso que é bom a igreja do Senhor adorar, louvar, bendizer o nome do Pai. Aleluia. E ser obediente à sua palavra. Deus. Ser obediente primeiramente a Deus e depois a liderança da igreja. Glória a Deus. Hoje muitas pessoas não querem mais se congregar porque não quer ser submisso a seus pastores. Aleluia. Moisés aqui, olha toda a sua caminhada, ele ouviu a voz do Pai, ele ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Santo de Israel. Não é fácil. Não é fácil servir a Cristo. Deus. Aleluia, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque servir Jesus, tem muitos por aí que diz que serve e fala que está tudo bem. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria nesta noite perguntar a você que está aqui esta noite, se você tem motivo nessa noite de adorar, de louvar o Senhor. Não sei o que tu passaste durante o dia, não sei o que tu estás passando, não sei como é que tu estás vivendo, mas o ser humano, ele tem uma mania de quando ele está passando por luta e por prova, a primeira coisa que ele acha é murmurar, é reclamar, porque aquele povo de Israel, eles foram assim. Moisés ali falando, aleluia, com o Senhor, trazendo, aleluia, tudo para aquele povo, para que eles viessem a ser libertos. Mas eles queriam era voltar. Desse jeito. Queriam voltar. Amados, igreja do Senhor, quantos crentes por aí estão voltando, retrocedendo para a vida que onde o Senhor tirou, limpou, aleluia, trouxe para a luz. E quantos por aí estão retrocedendo? Quantos por aí, igreja do Senhor? Aleluia. Lá na nossa igreja, eu e o pastor Dalmi, nós temos, aleluia, essa, bora dizer assim, foi uma ideia que veio do pastor, ele passou para mim e nós estamos fazendo. Todos os visitantes que entram na nossa igreja, nós pegamos o nome, endereço e telefone. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me dando sabedoria, eu pergunto primeiro para a pessoa se está afastado, se tem igreja. Aí, nessa hora, o Espírito Santo de Deus vai e age. Porque, tipo assim, se a pessoa já tem a sua congregação que está só visitando, então a gente apresenta só o nome dele. Mas quando é uma pessoa que está à procura de uma igreja para se congregar, eu colo. Eu fico bem coladinha. E ali eu começo já a tratar bem. A mesma coisa é a pessoa que está afastada. Eu estou bem colo bem do lado e fico ali. E eu vou dizer uma coisa, igreja. Nós temos grande êxito ali dentro da nossa igreja. A nossa igreja está cheia de pessoas louvadas. Verdade, Deus. Aleluia. Porque isso aí é a obra. É isso aí que o Senhor quer que a igreja faça. É isso aí, é a ordenança que o Senhor quer que nós façamos. Né? Ide a toda a nação, a todo lugar. Não é só no nosso lar, não é só os nossos vizinhos, é todo lugar. Pregar o Evangelho, falar do amor do Senhor, para que nós possamos, aleluia, levar essas pessoas para o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. E assim nós temos feito a obra do Senhor ali dentro. Pessoas que vêm machucadas, maltratadas, pessoas que vêm de todas as formas e maneiras, mas a gente com aquele cuidado,
Aleluia. Porque, igreja, muitas das vezes nós que estamos na presença do Senhor há mais tempo, nós já estamos calejados. Nós já estamos calejados com as situações lá fora, com os problemas, as dificuldades, até mesmo dentro da igreja, as críticas, que muitas das vezes nós queríamos fazer a obra do Senhor, aleluia, e vem a crítica. Mas tem pessoas que necessitam mais da gente, aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor, aleluia. Moisés, ele fazia isso com aquele povo, para que aquele povo pudesse, aleluia, sair daquela escravidão, que Deus viesse, aleluia, libertar aquele povo. Mas muitos não quiseram, muitos ficaram no meio do caminho, muitos deixaram, aleluia, a sua fé, e foram poucos. É como a palavra do Senhor mesmo fala, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, igreja, vamos nos levantar para fazer a obra do Senhor com amor, com sinceridade, não só na alegria, não só na alegria, mas em todos os momentos, porque aqueles homens, aqueles profetas, sacerdotes, todos eles também foram perseguidos. Eles passaram por perseguição, passaram por luta, aleluia, foram criticados, que a gente não vinha olhar para isso, porque Moisés, ele como sendo líder daquele povo, ele passou também por isso, mas nenhum momento ele desistiu, nenhum momento ele deixou, aleluia, de seguir o Senhor como o Senhor queria. Então que nós possamos verdadeiramente, vindo a luta, vindo as perseguições, vindo a enfermidade, mas vamos adorar o Senhor, vamos louvar. Não é fácil, não é fácil, aleluia. Lá no Salmo 150 diz assim: a Deus o todo louvor, aleluia. Aonde o Senhor, ali no Salmo 150, olha ali o que fala, aleluia, glória, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, Jesus, Deus de glória, Deus de poder, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu acaso, aleluia. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Porque meu é todo o animar da serva e idade, sobre milhares de montanhas, aleluia. Esse é o nosso Pai, de que nós possamos, igreja, aleluia, cada dia mais louvar o Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu li aqui o versículo errado, é o 150, onde fala sobre o louvor do Senhor, aleluia, glória a Deus. Olha aqui: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa. Igreja, que a gente não venha deixar sair dos nossos lábios esse louvor e adoração que nós temos, aonde o Senhor, aleluia, nos deu. Que nós possamos usar este pulmão, a qual é o Senhor que cuida, Ele que nos dá essa força, Ele que nos dá esse fôlego, é Ele que nos dá, aleluia, para que nós possamos vencer todas as coisas. Mas em tudo, louvai ao Senhor. Não deixai de louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Nós olhamos também aquela passagem, glória a Deus, deixa eu olhar aqui bem, aonde fala aqui sobre a prisão de Jesus, que se encontra lá, 26, Mateus 26,
Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, 30, onde fala sobre a Santa Ceia. Ali onde Jesus já bem no finalzinho, ele louva também. Até o próprio Jesus, ele louvou. E outra coisa, Jesus ali, quando ele ali louvou ao Senhor, ele estava já sabendo que ia passar, aleluia, pela morte. Jesus ali já sabia que ia enfrentar uma cruz por nós, pelos nossos pecados. Mas Jesus, como Santo dos Santos, o nosso Jesus, até ele louvou ao Senhor. Ele louvou a Deus, ele adorou ao Senhor. E por que nós não fizemos isso? Por que nós, igreja do Senhor, não fazemos isso em todo momento, em toda hora? Aleluia. Eu tenho uma mania, glória a Deus, bendito é o nome santo do Senhor, que em tudo na minha casa que eu estou fazendo, eu estou ouvindo louvor. Eu estou ali com o meu som bem alto, ouvindo louvores e entoando adoração ao Senhor. Como é bom, como é bom, igreja, a gente está na presença do Senhor e adorar esse Pai. Esse Pai que é digno de toda adoração e todo louvor. E Moisés aqui, já bem no finalzinho da sua vida, aleluia, ele fez aqui esse cântico maravilhoso, engrandecendo o Pai, adorando o Pai, louvando ao Senhor, dizendo que Ele é justo, dizendo que Ele é fiel. Aleluia. Esse é o Pai que nós servimos. O diabo pode falar, ele pode dizer, ele pode sussurrar no ouvido, pode usar outras pessoas. Tu não vai conseguir. Cadê teu Deus? Aonde anda teu Deus? O que ele está fazendo por ti? Olha o que tu está passando. Jó ali no seu sofrimento. Jó ali, a própria esposa dele o acusou. Falou para ele: maldição é esse teu Deus e morre. A gente encontra tantas pessoas, né, igreja, que muitas das vezes quer abalar a nossa fé, que muitas das vezes quer mexer com a nossa, até mesmo com a nossa integridade, com nossa intimidade com o Senhor. Mas não deixe, não permita, porque Jó, com toda a luta, ele estava ali o tempo todo adorando e dizendo o nome do Pai. Amém, igreja? Até aqui o Senhor falou. E ele agradece essa minha oportunidade, em nome de Jesus.